Ele é o Rei da Glória. Mas eles querem ouvir de novo. Então eles fazem a pergunta novamente. Então tem a resposta novamente. O Senhor, forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. Quais foram as batalhas? Desde que ele nasceu, meus irmãos. Irmãos Parks tem uma obrazinha, ainda, apenas em inglês, que chama The Battle for Life. A batalha pela vida. Desde que esse menino nasceu, a batalha pela vida começou. Tentaram exterminá-lo. O anjo do Senhor dando direção para José, o que ele deveria fazer. Toma o menino e leva para lá. Pega o menino e traz para cá. A batalha pela vida. A batalha do deserto sendo tentado pelo diabo. A batalha do Getsemane agonizando, porque ele iria ter que tomar a decisão final. Qual decisão esse homem tomaria? Ele tem direito absoluto de não ir para a cruz, se ele não quiser. O que vai obrigá-lo a ir à cruz? Então, ele tem que tomar essa decisão. Ele vai tomar essa decisão final no Getsemane. Quando ele vai orar, Pai, Pai, Abba, meu paizinho, se possível for, passe de mim esse cálice. O que ele abominava para orar assim? O que é que ele abominava? Ser alienado do seu pai. Porque o filho não conhece outra coisa senão a comunhão. Mas agora, aqueles dois elementos, ver a face do pai, que ele sempre viu, seja como filho eterno ou seja como filho encarnado. Ele sempre viu a face do pai e sempre fez a vontade do pai. Sempre. Face do pai, vontade do pai. Sempre. Toda a sua vida humana. Agora ele sabe que chegou um ponto, é o Getsemane, onde a vontade do pai e a face do pai entraram em rota de colisão. Ele não pode mais andar com os dois juntos. Porque se ele quiser continuar vendo a face do pai, então ele não pode ir para a cruz. Se ele for para a cruz, ele perde a face do pai. Então, ele tem as duas opções. Se ele quiser continuar vendo a face do pai, ele não pode cumprir a vontade do pai. Redenção. Então ele diz, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. 3 vezes orando. 3 vezes. Muito sugestivo. Agonia intensa, soando gotas de sangue. E então, qual foi a decisão que ele tomou? Nós sabemos. Ele tomou a decisão de que ele sim seria alienado. Ele perderia a face de seu pai, sim. Meu Deus, por que me abandonaste? É outra pergunta retórica. Ele sabe por que ele foi abandonado. Porque aquele que não conheceu o pecado seria feito pecado por nós. Então, meus irmãos, quando esse Senhor ressurreto, homem, ele completa o seu trabalho, para onde ele vai? Para a destra do trono da majestade nas alturas. E essa epístola, de novo, nos encoraja tanto, porque diz que ele é a âncora de nossas almas. Pense sobre isso, irmão. Pense sobre isso. Medite sobre isso. Nós temos para as nossas almas uma âncora além do véu, na presença imediata de Deus. E usamos, mais de uma vez, uma figura para nos ajudar a entender. Quando uma embarcação vai fazer um determinado trabalho, um navio pesqueiro, vamos imaginar, no mar, ele chegou no lugar adequado e lançou âncora, ele vai ficar estabilizado ali até fazer o seu trabalho. Quando termina o seu trabalho, ele recolhe a âncora e segue o curso. Mas com o nosso Senhor, a figura se aplica, mas de modo diferente. Ele é que é a âncora. Então essa âncora está lançada além do véu, na presença imediata de Deus. E nós somos a tripulação, dentro do barco. Mas agora não é o navio que vai recolher a âncora. É a âncora que vai recolher o navio. Por isso é dito em Hebreus 2, assim, Hebreus 2:10, que o Pai Celestial, porque aperfeiçoou o Filho por meio de sofrimentos, então ele se tornou o autor
da salvação dele. E o Pai fez isso por quê? Porque ele está conduzindo muitos filhos à glória. Porque a âncora da alma já está lá, na presença imediata de Deus como homem. E o Pai está conduzindo, o Pai Celestial, está conduzindo muitos filhos à mesma glória. Paulo escreve aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, ele escreve que nós fomos chamados. Senhores, se nós, né, não, ao ouvir essas coisas, não tivermos revelação da vida eterna e um desejo descomunal de querer viver desde já essa vida eterna em Cristo, sendo guiados nessa passagem aqui pelo Espírito Santo. É triste, porque é uma revelação, não existe coisa melhor. Ser filho de Deus, ter um irmão como Jesus Cristo e ter o Espírito Santo nos guiando a cada momento da vida, não tem nada no mundo, nessa terra, nesse plano horizontal, que possa chegar perto disso. Separados para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada menos do que isso. É por isso que ele vai dizer que o ministério do Espírito Santo, como falamos ontem, é transformar-nos de glória em glória na sua própria imagem. Então, meus amados irmãos, ainda um passozinho antes de seguirmos alguma coisa sobre a casa de Deus nesse livro. Como que essa epístola nos encoraja nos ensinos, exortações, ensino, exortação, combinado. Esse sanduíche maravilhoso aí, para ser comido assim. É uma palavra no singular, Hebreus 13, 22. Rogo-vos que suporteis a presente palavra de exortação. Então é uma exortação dividida em 5, porque elas são uma escada ascendente. A primeira exortação fala da nossa grande salvação. Lembra-se de Hebreus 2? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? E esse é o tema da primeira exortação. Quando você for estudar, você já pode ter um caminho aí para seguir no material que você vai estudar. Então, o foco da primeira exortação, capítulo 2, versos de 1 a 4. Aí está a primeira exortação, a primeira passagem parentética. E o tema é a tão grande salvação. A segunda exortação vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 13. 3, 7 a 4, 13. E o tema aí é: a exortação é contra a incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então a exortação é contra a incredulidade e o motivo dela é a vocação celestial. Então, porque nós temos uma vocação celestial, devemos ter cuidado com respeito a um coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Segunda exortação. A terceira está no capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 20. 5, 11 a 6, 20. É uma exortação que diz respeito à maturidade. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é maduro, perfeito, completo. Então, o motivo dessa exortação, o motivo positivo, é que somos chamados para a maturidade. O motivo, vamos chamar de negativo, é o perigo da apostasia. Pôr-nos à margem do caminho. É uma advertência solene. Aliás, mais um detalhe sobre a Epístola aos Hebreus. Não há nenhuma outra epístola no Novo Testamento que traga, que apresente os privilégios mais altos da vida cristã e, consequentemente, traga as responsabilidades mais solenes. Então, Hebreus é carne sólida. Não é leitinho. É carne sólida. Então, essa é a terceira passagem. A quarta está no capítulo 10, que, se o Senhor permitir, pudermos chegar lá, nós vamos destacar alguns versículos que vão nos ensinar como viver na casa de Deus, que é um tema proeminente em Hebreus. Como viver no Santíssimo. Como viver, permanecer no Santo dos Santos. Então, capítulo 10,